Laodiceia de nada tinha falta. Possuía tudo em abundância. Aos olhos do Senhor, porém, não passava de uma igreja pobre, cega e miserável. O que lhe sobejava em riquezas temporais faltava-lhe em bens eternos. Ela retrata as igrejas que, desconstruindo-se como reino de Deus, reconstroem-se como impérios humanos. Jesus não mudou. Continua a zelar pela qualidade espiritual de sua igreja. Ele requer que sejamos fervorosos no espírito, porque não haverá de aturar crentes mornos e indiferentes às reivindicações de sua palavra. A mornidão espiritual é repugnante ao Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang e estamos mais uma vez nesta oportunidade compartilhando com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia e nesta oportunidade então encerrando a nossa série As 7 Cartas às 7 Igrejas da Ásia. Nós estaremos discorrendo sobre a 7ª carta que foi direcionada à igreja que se encontrava na cidade de Laodiceia. Mas antes eu quero convidar a você que ainda não se inscreveu no canal. Não perca esta oportunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e assim você será notificado quando nossos vídeos saírem no ar. Também não deixe de dar o seu like, é muito importante. Faça seu comentário, compartilhe este vídeo com mais pessoas para que esta mensagem possa atingir um número maior e mais pessoas possam chegar a um nível maior de conhecimento claro das verdades eternas. Vamos então ao nosso vídeo de hoje. Vamos ler o texto sagrado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia. Laodiceia era um rico centro de comércio. A prosperidade era a causa da mornidão daquela igreja. Eles haviam se tornado ricos e cheios de bens materiais. E com o dinheiro que eles já tinham, eles multiplicavam ainda mais as suas posses. Estavam agora tão envolvidos com a vida material que eram induzidos a negligenciar a vida espiritual. De que maneira Jesus se identifica a esta igreja? Tendo em vista a soberba e a presunção espiritual da igreja em Laodiceia, uma das principais cidades da Ásia Menor, apresenta-se o Senhor Jesus com irrecorríveis credenciais. Observe só, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Testemunha fiel e verdadeira. Se Laodiceia vive de mentiras e de aparências, Jesus não tem outra alternativa senão a de apresentar-se ao seu pastor como a testemunha fiel e verdadeira. Conclui-se, pois, que a Igreja de Cristo tem a obrigação de sustentar a verdade evangélica neste século maligno e mentiroso. Mas como poderá uma igreja morna e que tem a cara do mundo levantar-se como a voz profética de Deus? O princípio da criação de Deus. O anjo da igreja em Laodiceia, ignorando a suficiência divina, extravasava-se em suas presunções. Ele dizia: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Agora, porém, ele terá de saber que Jesus, como o princípio da criação de Deus, é o dono de todas as coisas, porque todas as coisas foram por ele criadas. Sim, tudo quanto há no mundo existe por causa dele e para ele. Igreja rica não é aquela que tem ouro e prata,
mas aquela que ainda pode declarar no poder do Espírito Santo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Sim, igreja abastada é aquela que, embora pobre, consagra ao Senhor preciosas almas. Mas qual era a situação espiritual da igreja de Laodiceia? Preste atenção: mornidão espiritual. Se Laodiceia fosse fria, buscaria o calor de um avivamento. Se quente, espalharia esse mesmo avivamento até os confins da terra. Morna, porém, faz-se indiferente a Deus e a sua palavra. Eu sei as tuas obras, disse o Senhor, repreendendo-a, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. A arrogância espiritual. Além dessa indiferença doentia e crônica às coisas de Deus, o anjo da igreja em Laodiceia era soberbo e arrogante. Supunha que, por ser rico e de nada ter falta, achava-se acima das providências divinas. A prosperidade levara-o ao orgulho fatal. Somente um tolo diria tal coisa: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. O que nos lembra esse discurso? A retórica do querubim ungido, ao apostatar-se de sua posição junto ao trono do Altíssimo. Comportam-se assim as igrejas que, por causa de sua prosperidade material, julgam-se ricas, mas espiritual e ministerialmente são paupérrimas. Falta de percepção do próprio eu. Apesar de todos os seus bens materiais, Laodiceia em nada diferia de um Smoller espiritual. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Se Adão, logo após a queda, percebeu-se nu, o pastor da igreja em Laodiceia julgava-se bem vestido e ornado. Se o primeiro homem teve os olhos abertos para enxergar a própria nudez, o anjo de Laodiceia achava-se mesmo despido em trajes de gala. E se Adão, reconhecendo a própria carência, coseu aventais de figueira, aquele obreiro, embora descoberto, desfilava toda a sua nudez diante das ovelhas. E, infelizmente, ninguém tinha coragem de dizer que o pastor estava nu. Foi preciso que o pastor dos pastores endereçasse-lhe uma enérgica carta, apontando-lhe a nudez, a pobreza e a sua cegueira espiritual. Como estão as suas vestes espirituais? São ainda alvas? Ou anda você nu sem saber? A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Como reavivar uma igreja morna? O anjo daquela igreja deveria fazer com a máxima urgência as seguintes aquisições junto ao Cordeiro de Deus: ouro refinado pelo fogo. A menos que o anjo da igreja em Laodiceia adquirisse os tesouros da sabedoria e da ciência em Cristo, continuaria a levar uma vida miserável. Como adquirir tais tesouros? Cristo nos coloca à disposição. Não quer você apossar-se destes tesouros e ter uma comunhão mais íntima com o Senhor? Vestiduras brancas, redimidos pelo sangue do Cordeiro, nossas vestes tornaram-se mais alvas do que a neve. Sim, Ele mudou as nossas vestiduras, que manchadas pela iniquidade, envergonhavam-nos diante de sua justiça e santidade. Como está você diante de Deus? Nu ou revestido da graça divina? Colírio. A cegueira espiritual era o grande problema da igreja em Laodiceia. Não conseguia ver a própria miséria e nem podia perceber a sua própria nudez. Por isso o Senhor Jesus aconselha o seu anjo, dizendo: aconselho-te que de mim compres colírio para que vejas. Sabe onde poderá você encontrar o colírio recomendado pelo Senhor? Nas Sagradas Escrituras. Lendo-a, conseguimos ver todas as coisas perfeitamente. Embora abastada e próspera, a orgulhosa Laodiceia não era rica diante de Deus. Voltemos à manjedoura. Enriqueçamo-nos daquele que se fez pobre por amor de nós. Vençamos a mornidão espiritual, pois o Senhor Jesus promete-nos uma grande e verdadeira recompensa. Preste atenção ao que vencer. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Se você nos acompanhou até aqui, se você gostou desta mensagem, gostou deste vídeo, eu quero convidar a você a compartilhar o mesmo com seus amigos, com seus familiares, para que eles cheguem ao nível de conhecimento que você acabou de chegar neste momento. Um nível de esclarecimento espiritual. Se você ainda não se inscreveu no canal, ainda há tempo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. E uma coisa eu peço a Deus, que Ele abençoe grandemente a sua vida, desde agora e para sempre.